Agora na MAC, Rodrigo Albert entra no ar, trazendo pra você o programa É Top. Variedade, criatividade, música e informação. No ar agora, pela MAC Rádio, programa É Top. Comigo, Rodrigo Albert, e hoje vamos continuar com aquele tema, hein? Hoje ela está aqui de novo, a gente vai estar abordando aquele tema maravilhoso. Você que está ouvindo a nossa programação nesta super manhã de quinta-feira, né? Na quinta-feira passada a gente estava falando já sobre a mudança de carreira. Você que tem essa vontade, esse anseio também de estar querendo mudar, não está dando certo já nessa carreira, você já está, como se diz, já chegou ao seu limite, quer mudar de carreira, mudar de profissão. Hoje a gente vai estar abordando esse tema de novo, voltamos com esse tema aqui, né? É a mudança de carreira aí, mudança de carreira parte 2. Ela está aqui, ela é psicóloga e também coach, né? Ela é formada em psicologia e também formada em coach. Ela vai estar falando com a gente aqui. Lígia Lopes, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aí, pessoal? Firme e forte? Graças a Deus. Daquele jeitinho? Que jeitinho. Só na maciota? Isso aí. Escorregando igual azeitona na boca de banguelo? Eu não vou dar corda, não, senão ele não vai parar hoje de perguntar, gente. Isso aí, tá bom? Hoje vamos continuar com aquele papo que a gente estava falando, né? Mudanças de carreira, né? Parte 2. Vamos lá, vamos começar recapitulando um pouquinho do que a gente disse na semana passada, porque sempre a gente tem ouvintes novos aí, espectadores novos. Com certeza. Né, pessoas que não puderam estar aqui com a gente na semana passada. Então, vamos recapitular um pouquinho, né? Eu disse que, em primeiro lugar, estou falando para as pessoas que estão infelizes no seu trabalho por diversos motivos. Seja porque os seus valores não são compatíveis com os valores do lugar onde você trabalha, ou seja, a empresa onde você está, o lugar onde você está, que não necessariamente vai ser uma empresa, né? Tem uma visão do mundo diferente da sua. Certo. A gente até citou a questão das vendas, que muitas vezes quem trabalha com vendas tem que vender algo que não acredita. Né? Então, às vezes você trabalha, por exemplo, num banco e tem que vender empréstimo, consórcio, seguro, ou até as lojas aí, né? Uma porção de lojas estão fazendo isso, né? Obrigando os vendedores, né? Dependendo da situação, né? Exatamente. Então, isso pode ser um motivo. Outro motivo que a gente citou é quando a gente escolheu a carreira muito cedo, ou já foi obrigado a trabalhar desde muito cedo e aí foi deixando a vida levar a sua carreira, e aí na crise dos 30, né, ou na crise dos 40, a gente descobre que não é bem isso que a gente queria fazer da vida, que a gente não gosta tanto assim, que a gente quer outras coisas, e aí mudar de área, né? Ou às vezes dentro da mesma área, da mesma profissão, vamos dizer assim, que hoje em dia a gente não fala mais em profissão, a gente fala em carreira. Certo. Mas dentro, né, da sua mesma formação em termos de conhecimento, você trocar. Então eu já fiz mudança de carreiras dentro da minha área, já umas 4 mudanças pelo menos. Você falou, né, que é mais ou menos 7, né? Isso, tem estudos aí que indicam que a gente vai fazer até 7 mudanças de carreira em média ao longo da nossa vida. Certo. Eu trabalhei muitos anos na área social, trabalhei já na área de RH, já fui educadora, né? Então, são tanto de carreira que não é a minha hoje, né, quanto dentro da minha profissão, da minha formação de psicóloga, eu fui mudando de área, tá? Também tem aquela situação do ambiente de trabalho ruim, que te desfavorece, que te deixa infeliz, e aí você gosta da sua área,
gosta do que você faz, às vezes até ganha bem, vamos dizer assim, né? Razoável, mas o ambiente te adoece. Certo. Também citamos, isso são todos problemas, né, para que você identifique se essa live é para você hoje. Tá? Então, outra questão é quando a gente sente que os nossos talentos não estão sendo reconhecidos, não estão sendo bem aproveitados, quando a gente não está conseguindo usar esses talentos, todo o nosso potencial, expressar quem a gente é de verdade no nosso trabalho. E uma última coisa que a gente falou foi também sobre propósito. Quando a gente não vê sentido no que a gente faz. Às vezes a gente tem um trabalho bacana, gosta de estar lá, mas a gente não encontra muito sentido. Parece que não encaixa na nossa vida aquilo. Parece que tem alguma coisa faltando, tem um pedaço vazio. Certo. Então, para você que está com algum dessas questões, né, desses desafios, ou vários desses desafios, essa live hoje é para você. E a gente está continuando e começamos recapitulando um pouquinho do que a gente disse semana passada para quem não estava aqui conosco. Para quem não ouviu, pode estar ouvindo também aí no site da MAC, né? Isso. Tá em podcast e também no nosso @MacRádioPC também você pode estar procurando os vídeos aí também para você dar sequência, né? Você perdeu o primeiro vídeo, o primeiro programa que a gente fez semana passada, entra lá, vai estar lá, programa é top, programa é top, né? Recebendo Lígia Coach e tal, Lígia Lopes. Procura pela data, né? Da semana passada. Foi semana passada que você pode estar assistindo o programa aí também e para dar sequência hoje, nesse dia. Vamos lá então? Em breve eu vou colocar ele lá no meu YouTube também, tá? Certo. Então, terminando essa recapitulação aí da semana passada. Eu dei como dicas para a gente conseguir fazer essa mudança, essa transição de carreira, seja ela por qual desses motivos for, a gente conseguir fazer essa transição de uma maneira mais tranquila, né, ou menos sofrida, de uma maneira mais fácil, né, porque não precisa ter sofrimento, não precisa ter esforço, precisa de dedicação. O esforço é nadar contra a corrente. A dedicação é a gente ir na direção daquilo que a gente quer. A gente trabalhar para chegar no nosso objetivo. Então, primeira coisa que a gente falou semana passada foi divida a sua dor. Certo. Né? Então, converse com outras pessoas sobre isso. Né? Não guarda tudo para você, porque às vezes um olhar diferente vai te fazer ter ideias diferentes e enxergar novos caminhos. Se atualize em relação ao mercado de trabalho. A gente fica algum tempo no mesmo lugar, trabalhando com a mesma coisa, e aí a gente acaba se acostumando com aquele contexto e se desatualizando em relação ao mercado. E isso acaba fazendo muito mal. Isso deixa a gente estagnado, vamos dizer assim, né? E como eu já falei aqui outras vezes, a estagnação, que significa ausência de movimento, aquilo que não se movimenta morre. Então, a estagnação é o começo da morte, tá? Então, se atualizar como? Busca saber, busca fontes confiáveis. A gente, inclusive, citou a Flávia Reis, minha parceira lá de São Paulo, que tem um trabalho fantástico nessa área. E, inclusive, pessoal, já quero antecipar aqui, na terça-feira, dia 18, às 8h30, não vai ser às 9h, vai ser 8h30, estaremos aqui, na semana que vem. Eu não estarei aqui na quinta, estarei aqui na terça, porque é o dia que a Flávia pôde estar conosco, e aí ela vai conversar com a gente sobre como fazer um bom currículo,
como montar seu perfil LinkedIn, como se comportar em entrevistas, tudo isso. Isso. Então, a partir do dia 18, a partir das 8h30, a gente vai estar falando com ela aqui, a gente vai colocar ela ao vivo aqui também, para estar comentando com a gente aqui também no nosso programa, e para você aí também ter essas dicas, né? Porque é muito importante você ter esse conteúdo para você que tá aí, tá parado, tá desempregado, né, tá procurando um emprego também, tá querendo dar uma reformulada no seu currículo, né, para você conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Vale muito a pena você ouvir. Então, no dia 18, a partir das 8h30 da manhã, estaremos aqui junto fazendo esse programa bacana. Isso, e na quinta-feira não estaremos, no caso, na terça, certo? Antecipando o programa. Isso mesmo. Então se atualize também em relação a cursos, né? Eu citei que aqui na Uninter tem vários cursos novos, muito diferentes, que eu na época já tenho 11 anos de formada, fiz 5 de faculdade, então aqui há 16 anos atrás, carreiras que eu jamais imaginei que existiriam. Eu nunca imaginei, 16 anos atrás, que eu trabalharia como coach, que eu orientaria aqui como tutora, né, como orientadora educacional aqui na Uninter. São 2 atuações que eu tenho hoje, 2 carreiras que jamais eu imaginei 16 anos atrás. Então tem muita coisa nova, se atualize. De repente você quer mudar, mas não sabe nem o que você quer. Aí você vai encontrar esses cursos novos e vai descobrir que existe um curso que é exatamente aquilo que você queria. Eu citei práticas integrativas complementares, que é para a formação de terapeutas holísticos, né? Terapeutas em várias terapias, auriculoterapia, biodança, reiki, uma porção de coisas. Aqui na Uninter tem bastante cursos também, né? Que você pode estar procurando. Tem de coaching, a graduação e a pós-graduação em coaching. Tem design de games, por exemplo, que é uma coisa bastante nova, você montar jogos aí para aplicativos e para, né, diversas coisas, design editorial, que é para montar livros e publicações de várias formas, né? Então tem muita coisa nova, se atualize. Fica fácil, né? Isso. Então, resumindo o que a gente falou, né, foi isso. Então vamos partir daí, vamos continuar daí. Dentro dessa ideia da gente se atualizar para o mercado, da gente entender como está o mercado de trabalho, né? Eu sempre falo que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, que a gente ainda, o mercado já mudou, está em constante mudança e a gente continua pensando igual a nossa geração, a geração dos nossos pais e etc. Então, a gente ainda continua querendo levar currículo presencialmente nos lugares, né? A Flávia, que está lá em São Paulo, provavelmente ela vai achar muito curioso isso, porque aqui a gente ainda tem características de cidade pequena que para lá, por exemplo, é inimaginável, né? Para lá é estranho, porque é tudo por e-mail, tudo por rede social, né? Então a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa ver que a gente não escolhe mais algo para a vida toda. Isso está em constante mudança, a gente muda, então por que a nossa escolha profissional não pode acompanhar? Não tem sentido, tem que acompanhar sim. A essência do nosso propósito não muda, mas a maneira como a gente vai realizar esse propósito muda. Então, a essência, o meu propósito é ajudar as pessoas a se ajudarem. Certo. Meu propósito de vida é esse, ajudar as pessoas a se encontrarem, a se ajudarem. Mas eu faço ele em formatos diferentes. Eu consigo exercitar esse propósito de várias formas, como orientadora aqui na Uninter, como coach no consultório, como RH nas pequenas empresas,
desenvolvendo equipes, fazendo seleção, treinamentos. Então, são 3 formatos. Hoje em dia eu atuo em 3 formatos diferentes que cumprem e me permitem realizar o meu propósito no mundo. Então, é essa mentalidade que a gente precisa se abrir para entender. Por isso que é carreira, não é mais profissão. Não é uma coisa engessada para o resto da vida. Você muda, sua profissão muda com você, né? Dentro disso, a gente precisa uma máxima, vamos dizer assim, né? Uma frase importante é que as nossas competências, né, eu falei, quem sente que os seus talentos não estão sendo aproveitados, que o seu potencial não está sendo completamente desenvolvido naquele trabalho, ou aquele trabalho não faz sentido para você. As nossas competências, elas valem proporcionalmente à quantidade de oportunidades que elas podem atender. Então, o que é isso? Vamos traduzir essa frase, né? Isso é uma frase do mundo do mercado, vamos dizer assim, né? A gente acaba desenvolvendo, por essa mentalidade que já está ultrapassada, a gente acaba desenvolvendo, se empenhando muito em desenvolver habilidades, competências que atendem a poucas oportunidades. Exemplo, se você desenvolve uma competência muito específica, manual, né? Então, a competência de fazer tricô, um ponto específico do tricô que é extremamente difícil de fazer. Essa habilidade é uma habilidade extraordinária, sem dúvida. Poucas pessoas vão conseguir desenvolver. Porém, ela atende somente a oportunidade de você vender aquele tipo específico de tricô. Certo. Percebe? Se você desenvolve, por exemplo, uma habilidade de networking, que é o quê? Você fazer novos contatos e o mais importante do que fazer é mantê-los, cultivá-los, que é o mais difícil. Essa habilidade de fazer networking, né, de manter o seu networking, ela atende a várias oportunidades que saber tocar violino não vai atender menos oportunidades. Saber tocar violino é extraordinário. Eu não conseguiria de jeito nenhum, eu não tenho essa habilidade. Poderia desenvolver? Poderia, mas não sei se eu seria uma, né, ioiomá da vida aí. Semana que vem eu vou comprar um violino para mim. Né? Então, assim, atende menos oportunidades. Todas as competências que estão ligadas a relacionamento atendem muito mais, te dão muito mais oportunidades do que outras competências. E o mercado precisa hoje, eu tenho certeza que a Flávia vai falar isso na terça-feira, 8h30 da manhã, na nossa live aqui. A gente tem outra frase no RH, que é: as pessoas são contratadas pelo seu currículo e são demitidas pelo seu comportamento. Ou seja, a gente é contratado pelo conhecimento que a gente tem, pela experiência que a gente tem, mas a gente é demitido porque a gente não sabe se comportar no trabalho. É esse que é uma das grandes erros também, né? A pessoa também tem que observar também, né? Tem que ter esse feeling também para captar, que a gente faz? A gente investe um tempo enorme da nossa vida nos estudos, na experiência, que são habilidades, competências que atendem a poucas oportunidades em relação a você se desenvolver como pessoa, desenvolver uma habilidade de trabalho em equipe, uma habilidade de networking que vai te recolocar mais fácil no mercado de trabalho, que vai facilitar uma mudança sua de carreira.
do que você saber falar bem, saber escrever bem. São tudo habilidades necessárias para relacionamento. Então, o seu comportamento, aqueles defeitos seus, os seus pontos fracos, é exatamente isso que você precisa desenvolver. Porque essas competências vão te dar muito mais oportunidades do que o seu conhecimento prático, do que a sua experiência prática. Tá? É isso aí. Eu sei que pode parecer estranho, mas é o que é. Não é o que a gente quer, necessariamente. Programa é top! Eu estava falando sobre as habilidades, né? Que a gente acaba se concentrando em desenvolver algumas competências que não nos ajudam muito. Não nos ajudam tanto quanto desenvolver competências de relacionamento podem nos ajudar. Certo. As competências de relacionamento, elas atendem a mais oportunidades do que outros tipos de competências. Elas te dão mais chances no mercado. E o networking é uma coisa importantíssima para quem quer mudar de carreira. Não só para quem está desempregado, mas para quem quer entrar numa nova área. Novo segmento, né? Ou trocar de local de trabalho. Você ter contatos variados e mantê-los, que é o mais difícil, né? Certo. Cultivar esses contatos que é o X da questão, porque fazer novas amizades talvez não seja tão difícil assim quanto manter esse relacionamento, porque a gente tende a manter aqueles relacionamentos que são mais próximos, certo, e se afastar das pessoas com quem a gente não convive tanto, né? Então, isso é bastante importante. E manter esses contatos não é só manter na hora que você precisa, não. É sempre, né? É sempre, é um trabalho contínuo. Não adianta você, agora eu tô precisando de trabalho, tô querendo trocar de lugar, tô querendo mudar de carreira, então agora eu vou sair fazendo um monte de contato, vou dar atenção para um tanto de gente, a hora que eu conseguir eu esqueço todo mundo. Não é assim, Não né? é por aí, né? São pessoas, não é objetos, né? Não são objetos. Um outro ponto que eu diria assim que é a chave dessa mudança, o principal ponto, por isso que a gente voltou com esse tema hoje, porque esse ponto que é principal não deu tempo da gente falar na semana passada, é o autoconhecimento. Certo. Sem autoconhecimento não dá para você fazer nenhuma mudança. A mudança vai ser a vida que vai te mudar. Não você o protagonista da mudança. Quando você não se conhece, quando você não sabe de si, quando você não tem esse hábito, porque autoconhecimento é um hábito, precisa se tornar um hábito. Se já não é para você, precisa ser, se você quer resolver ou facilitar sua vida em muitos sentidos, muitos. Não só na carreira, nos relacionamentos de uma forma geral, família, saúde, amizades, enfim, tudo na sua vida. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais fácil fica essa jornada. E o autoconhecimento ele precisa ser um hábito porque a gente muda o tempo todo. Então, para a vida toda, a gente vai precisar se reconhecer ao longo do tempo, né? A gente vai precisar estar atento a essas mudanças que acontecem conosco, né? Os nossos gostos mudam, a nossa mentalidade muda, as nossas prioridades, enfim, essas coisas vão mudando e a gente entender quem a gente é, o que a gente quer. É uma pergunta tão simples a gente
pensar, nossa, o que eu gosto de fazer? Eu sei o que eu gosto de fazer. Será que você sabe mesmo o que você gosta? Ou será que você só sabe coisas superficiais? Eu sei que eu gosto de assistir futebol. Eu sei que eu gosto do Corinthians. Mas você precisa entrar nesse assunto? Obrigado, viu? Eu sei que eu gosto disso, ok. Mas e coisas mais profundas? O que será que a gente cansa de falar aqui nas nossas lives, né? Que a gente passa 1/3, pelo menos, da nossa vida trabalhando. Então, será que você sabe o que você gosta lá no fundo mesmo? Aquilo que realmente tem sentido para você, que faz teu coração bater muito forte? Aquilo que... E outra, né? Às vezes, quando a gente trata desse tema de carreira, às vezes a gente acha que a gente só serve para uma coisa na vida. Às vezes a gente tem um sonho, a gente foca naquilo, né? A gente mentaliza aquilo e a gente não se abre para outras coisas. Eu tô falando isso porque, assim... antes de ser psicóloga, eu era educadora em projetos sociais e o meu sonho de vida era, eu achava, quando eu fui fazer faculdade e ainda quando eu me formei, eu ainda pensava dessa maneira, foram 10 anos nessa mentalidade, que não tem nada de errado, não estou dizendo que é certo ou errado, que é bom ou que é ruim, estou contando o que foi para mim. Eu imaginava que eu fosse trabalhar na área social para sempre. Era uma coisa que eu acreditava muito, que eu amava muito. Por que eu estou falando no passado, né? Amava, acreditava. Não que hoje eu não seja contra, nada disso. É que eu não me identifico mais da forma como era. Hoje, o meu trabalho voluntário, o meu trabalho social, ele está dentro das minhas atuações de hoje. Está dentro dessas 3 carreiras que eu tenho de orientadora aqui na Uninter, de coach e de RH, desenvolvimento de pessoas em pequenas empresas. Então, hoje eu continuo tendo esse lado social, ele não sai de mim. Porém, ele está num outro formato. E eu acreditava que eu era muito idealista, né? Então, eu vi que não ia ser possível eu realizar os meus objetivos de vida continuando nessa área. E daí eu ia ser uma pessoa frustrada para o resto da vida se eu continuasse com a visão restrita naquilo. Então, mas é seu sonho, é meu sonho. A gente pode ter vários sonhos. Quem disse que a gente tem que ter um sonho só? Quem disse que a gente tem que viver uma coisa só? E aí, se você não conseguir realizar aquilo, você vai viver frustrado para sempre? Não é por aí. Então, a gente tem que se abrir também para novas possibilidades. A gente tem N talentos. Eu acredito que propósito é quando a gente consegue realizar os nossos talentos. Cada um veio para esse mundo com uma combinação única de talentos, competências, coisas que são inatas, ou seja, que já nascem com a gente, e coisas que a gente adquire ao longo do tempo. Essa combinação é única em cada um de nós. Então, se a gente determina para a gente mesmo que a gente só vai... o meu sonho é esse. Então, se eu determino, esse é meu sonho somente, eu tô condenado a poder exercitar os meus talentos somente naquilo. Eu mesmo me condenei, né? Então, eu tô dizendo que eu não posso ser mais nada além disso na vida. E tem circunstâncias que a gente não controla. Eu também vivo falando aqui, a gente controla a gente mesmo. A gente só consegue mudar, só conseguimos
nos mudar, só conseguimos mudar a nós mesmos. A gente não muda nada que seja externo a nós. Para a gente mudar algo que está externo, a gente precisa trabalhar a nossa mudança, mas com a visão pensando que a gente quer mudar, não, eu quero mudar o outro, então eu vou me mudar para que ele mude. Não, aí não funciona. O foco tem que ser você 100%. Então, o autoconhecimento, ele é peça-chave, ele é peça fundamental de qualquer mudança, principalmente essa mudança profissional que ocupa 1/3 da nossa vida, a nossa vida profissional, né? O aspecto profissional. Então, a gente se conhecer é o fundamental para você entender o que faz sentido para você, quais são os seus valores, que tipo de pessoas você gosta de trabalhar, que tipo de pessoas você não suporta trabalhar, quais são as suas competências a desenvolver, competências que você já tem, não só competências, recursos de uma forma geral, que recursos você já tem, quais você precisa correr atrás. Até para se atualizar para o mercado de trabalho, a gente precisa ter um nível de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tem, melhor você vai numa entrevista, por exemplo. Melhor você monta o seu perfil no LinkedIn, melhor você usa suas redes sociais a seu favor. Aliás, rede social é uma coisa que a gente tem que ficar atento se a gente quer mudar de carreira. Porque a gente anda compartilhando muita coisa que não nos favorece para a mudança que a gente quer fazer. Atenção aí para quem fica publicando as baladas, para quem fica publicando as coisas esquisitas que faz no dia a dia aí. O mercado tá atento, muito mais do que você imagina. A gente não faz mais contratação sem stalkear, vamos dizer aí, as redes sociais do pessoal. E até se você, mas eu deixo a minha rede privada, ninguém vai conseguir ver. Isso também significa alguma coisa para quem está selecionando você. Isso também passa uma mensagem. Que mensagem você quer passar? A tua rede, as tuas redes, tem que estar de acordo com aquilo que você quer ser. Uhum. Tem que estar refletindo essa mudança que você quer chegar. Tá? Bom, qual foi o comentário que o Zé falou aí? Isso, aqui no meu, eu tô transmitindo ao mesmo tempo no Facebook aqui da MAC, né? E também no meu Instagram. E o Zé Maria tá aqui com a gente no Instagram e ele comentou que ele acredita que as redes sociais atrapalham muito a relação entre as pessoas, né? E que ele acha que isso ainda vai piorar, né? E depois eu continuei conversando com ele aqui nos bastidores e ele falou que já não vai ter mais currículo, vai ser analisado o histórico nas redes sociais, né? Mas já é uma coisa que já acontece, né? Sim, a gente já analisa, a gente quando vai contratar já faz essa análise. Como eu comentei anteriormente, a gente às vezes até acaba deixando de chamar uma pessoa para entrevista, porque a gente vê nas redes sociais dela um perfil que não é aquele que a gente quer para a pessoa que vai trabalhar naquele lugar, que não é condizente, né? Então, tem que ter muita atenção com isso. E eu estava comentando aqui com o Zé Maria também que o LinkedIn é a rede social própria para a gente mostrar esse nosso lado profissional. Porém, as outras redes sociais não vão deixar de ser vistas, né? Igual eu falei, até se você coloca sua conta privada, que você não deixa ninguém ver, até isso vai ser analisado pela pessoa que seleciona. Isso também manda uma mensagem. Por isso que é bom, o LinkedIn é uma ferramenta de grande valor. Muito, né? Muito mais do que a gente imagina. A gente estava falando de autoconhecimento. Tem consultores gratuitos no LinkedIn, tem uma turma de aconselhamento, vamos dizer assim, no LinkedIn, gratuito, que faz um trabalho muito legal, muito bacana, ajuda você a se conhecer,
Muitas vezes você quer sair distribuindo currículo por aí, quer mudar de área, quer mudar de carreira ou quer mudar o local do seu trabalho, mas você sai atirando para todo lado, né? Você não tem um foco. Então, nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já escutei. Alguém comenta comigo, você faz seleção? Nossa, eu tô procurando um trabalho. Aí eu falo, que área é a sua? Eu quero qualquer coisa, eu só preciso trabalhar. Já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. E isso é uma mentalidade que não nos favorece de forma alguma. Se você sai dando tiro para qualquer lado, o que é mais fácil? Você acertar o alvo ou acertar todo o resto da parede que está em volta? Qual área é maior? A parede toda ou o seu alvo? Então, se você já sabe o que você quer, procure, do mesmo jeito que a empresa te escolhe, você tem direito de escolher o lugar que você quer trabalhar, é a sua vida, é o seu propósito de vida. Se qualquer lugar serve, você é qualquer um. O raciocínio é por aí. Se eu não sou qualquer um, não é qualquer lugar que me serve, não. Então é bom focar, né? Você focar no que você quer, né? E direcionar o seu pensamento naquilo e também estudar para aquela área. Se você não está naquela área, estude, né? Estude, mas estude de si primeiro. É o que a gente estava falando. Se vocês saírem dessa live aqui hoje, só com isso na cabeça, eu já considero minha missão cumprida. Porque a gente é contratado pelo currículo e pela experiência, mas a gente é demitido pelo comportamento. As pessoas não estão... Quando o mercado diz assim, não tem pessoas qualificadas, não é em conhecimento e experiência, é em comportamento. Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para essa realidade. As pessoas não estão desenvolvendo habilidades, competências, mesmo que você já tenha isso em você, você precisa desenvolver. Você não é estático, você está em constante mudança, metamorfose ambulante, né? Então, você precisa se desenvolver como pessoa, progredir naquilo que são seus pontos fracos, progredir também, ampliar seus potenciais, mas você precisa desenvolver as competências de relacionamento, principalmente, que servem a mais oportunidades no mercado de trabalho do que outras competências. Conhecimento e experiência abre portas? Abre, mas para coisas específicas, limita as suas oportunidades. Habilidade de fazer networking, habilidade de comunicação, habilidade de relacionamento, de trabalho em equipe, visão ampla, inteligência emocional. O mercado está muito carente. Ontem uma aluna minha aqui da Uninter compartilhou comigo, posso deixar aí para vocês depois nos comentários, um link de uma pesquisa do Indeed, que é uma rede de vagas, né? Com as 25 profissões que mais cresceram nos últimos 2 anos. E na matéria fala justamente que muitas são áreas estratégicas, que a pessoa precisa ter uma visão muito boa e precisa ter essa capacidade de planejamento, essa capacidade de engajar pessoas, de liderança, coisas que não são fáceis de desenvolver. Por isso eu estava falando do autoconhecimento. A gente precisa buscar se conhecer tem que ser um hábito. Para isso existe o psicólogo para te ajudar, existe o coach para te ajudar, existem outras terapias que a gente falou aqui também na semana passada, que também podem te ajudar no autoconhecimento, técnicas de mindfulness, né, que é você estar presente no momento, então meditação, enfim, tem várias maneiras da gente buscar o autoconhecimento, até mesmo a religião pode nos servir para se conhecer, né? Mas precisa buscar,
Precisa buscar. Às vezes você não está conseguindo mudar, não está conseguindo um novo emprego porque você não está se desenvolvendo como pessoa. É o que eu mais vejo. Uma coisa que eu sempre falo, larga a mão de ficar assistindo Big Brother e procure o seu conhecimento. Diminui um pouquinho se você não tem tempo, diminui um pouquinho o tempo nas suas redes sociais, né, Zé? Que aí você vai conseguir ter tempo para ler um livro, porque você também se conhece lendo, né? Batendo um papo, trocando ideias sobre coisas relevantes a seu respeito, Isso não é sobre bom. o Big Brother, né? Não sobre o que está acontecendo na vida alheia, e sim, né? Reflexões sobre você mesmo, se questionar, né? Desenvolver esse hábito de parar para pensar sobre você, prestar atenção em você, tirar o foco externo um pouco. A gente tem excesso de foco externo hoje com essa questão das redes sociais, né? São exatamente 9 horas e 53 minutinhos. O programa passa rápido demais. Vamos voltar para esse tema de novo. Parte 3. Parte 3 com a Flávia na terça-feira. Lembrando todo mundo aí. Na semana que vem não estarei aqui na quinta, porque o programa vai entrar de férias aí no carnaval. Então, estarei aqui na terça, porque estaremos com uma especialista em revisão de currículos, perfil LinkedIn, entrevistas. Lá de São Paulo, ela vai estar com a gente aqui. E aí, vamos fazer na terça-feira, dia 18, 8h30 da manhã, para que a Flávia possa estar presente conosco, nos orientando sobre currículo, perfil LinkedIn e comportamento nas entrevistas de emprego. É isso aí. Passa suas redes sociais pro pessoal para conhecer, ter um pouco mais de conhecimento. Uma última coisa, pessoal. Para fazer uma mudança de carreira, além do conhecimento, o conhecimento vai ser necessário para que a gente se planeje, inclusive financeiramente. Muitas pessoas ficam angustiadas, e a gente falou disso na primeira parte, né, na quinta-feira passada. Procura aí no podcast da MAC. Muitas pessoas têm medo de dar esse passo, muito presos na questão financeira. Mas existem formas de você se planejar, inclusive financeiramente, para fazer essa mudança. Ok? Só amarrar esse último pedaço aí para a gente poder concluir. Com certeza. E agora, deixando as minhas redes sociais, né, para o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre isso, que quiser interagir diretamente comigo, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu sou especialista em transição de carreira, em te ajudar nessa mudança, ajudar você a se ajudar para que essa mudança aconteça. Meu Instagram, @Ligia_LopesPC. Meu Facebook, Ligia Lopes Coach, que coach se escreve COACH, a minha página. E o meu WhatsApp, onde eu tenho uma lista de transmissão, não é grupo, é uma lista, você vai receber individualmente conteúdo gratuito e poder interagir comigo, também tirar dúvidas, enfim, no meu WhatsApp. Você tem que pedir para que eu te adicione na lista e também adicionar o meu contato, senão você não vai receber o conteúdo, ok? Então, é o 9, DDD 35, né? 988113912. Eu faço atendimentos online também, tá? Então, o pessoal de fora também pode estar me acompanhando. É isso aí. Gente, o programa é top, tá chegando ao final. Você tem um dia maravilhoso, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Até amanhã.